Pessoal, dando continuidade aí, a gente vai falar sobre as três unidades do relevo. Os continentes apresentam uma formação de relevo que se divide em três grandes unidades. A primeira delas são os maciços antigos, que são denominados também escudos cristalinos. Okay? São blocos imensos de rochas antigas, né? São escudos são constituídos por rochas cristalinas, formado pela solidificação que ocorreu do magma na era pré-cambriana, né, que foi basicamente aí há 4, bilhões de anos atrás, no período cambriano, que composta por rochas metamórficas, que é o material sedimentar da era também paleozoica, que foi 542 milhões de anos atrás, e apresentam também uma maior resistência à erosão, embora já tenha sido desgastado. Ou seja, todos esses anos aí que ocorreram, né, essas mudanças no nosso planeta, ocorreram eras também, no caso, glaciais, erosão também do vento, da chuva, da água. Isso faz com que tenha também, no caso, um tipo de erosão, né, de desgaste natural que ocorreu também nesses tipos de maciços que ocorreram, né? Mas são denominados antigos porque vem da primeira formação, né? Tá ok? Nós temos aí também o maciço antigo da Europa, que são os maciços encontrados na porção centro-norte e apresentam importância econômica como reservas de minério principalmente. Okay? Os mais importantes, né? Aí tá coisa, mas mais importante são os Alpes escandinavos, que é entre a Noruega e a Suíça. Tem, no caso, se encontra-se jazidas de minério de ferro. Tem os montes Urais, que ali é a divisão entre a Europa e a Ásia, que encontra-se também, né, no caso, os minerais. E tem os montes Peninos, na Grã-Bretanha, que foi intensamente utilizado, né, na época da Revolução Industrial. É onde é considerado o berço da Revolução Industrial, que foi, no caso, na Grã-Bretanha, né, ali na Inglaterra, basicamente. Temos aí os maciços antigos da América do Norte, também, né, basicamente encontrado na porção leste do país, né, essa área aí. Né. Tem o Planalto do Labrador, no Canadá, potencial hidrelétrico enorme nesse país. Tem os Apalaches também, paralelamente à costa atlântica, rica em carvão mineral, utilizada na sua industrialização. Tem o Platô dos Grandes Lagos, bem nessa área aqui também, que ocorreu na época da grande revolução industrial nos Estados Unidos, foi muito utilizado, né? Envolve os grandes lagos e reservas de minerais de ferro. Essas reservas impulsionaram principalmente a industrialização que ocorreu nos Estados Unidos lá no século XVIII. Tem aí os maciços antigos da América do Sul, compreendendo aí, né, um escudo, no caso do Brasil, também o Atlântico, né, a maior porção, vamos dizer assim, e também o das Guianas. Os das Guianas ali compreende a Venezuela, as Guianas, Suriname e Guiana Francesa, né, nascente do rio Solimões, para formar também o rio Amazonas. Tem os maciços brasileiros, que é no centro-sul do Brasil, rico em minerais, né, ferro e manganês principalmente, e uma densa rede hidrográfica já explorada, encontrada nos planaltos. Okay? Tem o Borborema, o Central, o Meridional e também o Atlântico. Que então o Brasil, né, basicamente, é muito rico nesse tipo de maciço, né, na formação, né, no caso do território brasileiro, esse maciço bem antigo. Okay? Temos os maciços antigos da África, um país também muito rico, né, tanto em materiais, né, em pedras preciosas, mas como também em minerais metálicos. Okay? Então é o continente mais maciço de todos, né, evidenciado pelo seu litoral retilíneo e o relevo erodido, daí sua riqueza em minerais, okay? Tanto metálico e pedras preciosas, como eu falei.
Aí viemos falando sobre as bacias sedimentares, né? São áreas situadas em nível mais baixo que seu entorno. Essas depressões foram preenchidas por detritos, sedimentos, né, oriundos do processo erosivo, que atingiu as áreas elevadas mais próximas desse local. Que então as áreas ocorrem maior combustíveis fósseis como petróleo, carvão, xisto, gás natural. É toda essa área aí que compreende nesse local, onde encontramos essas grandes reservas, né, de combustíveis. Okay? Na Europa, predominam essas vastas bacias sedimentares escavadas pelo período glacial, como falei para vocês, né, na época das grandes glaciações, rica em carvão mineral e rios navegáveis. Que tem a planície aí germano-polonesa, que são reservas carboníferas que impulsionaram o desenvolvimento das indústrias. A planície russa, cortada toda, né, pela Rússia europeia, em um prolongamento da planície anterior. Ou seja, essa área aqui, onde tem o Monte Urais, que divide, no caso, o continente europeu do continente asiático, que é um continente meio que contínuo, onde não tem uma fissura ou um rio ou algo tipo que demarque realmente. O que demarca, vamos dizer assim, né, a divisão de um continente para outro é o Monte Urais, que se localiza nessa porção aqui. Okay? Mas a Rússia é um país que tem, né, predomínio, vamos dizer assim, né, tem território nos dois continentes, tanto europeu como asiático, né, a Euroásia. Na América, tem mais bacias no Canadá, formada por floresta boreal, taiga também, né, uma madeira muito rica, vamos dizer assim, né, muito utilizado. Tem o Golfo do México, que é um subsolo rico em combustíveis fósseis. O Orinoco, que é rico em petróleo e biodiversidade. Temos a Amazônia, né, aqui no nosso território, mas também outros países compreendem a floresta amazônica, que são descobertas de jazidas de gás e petróleo, né, e rica também em biodiversidade. Né, é um local único, vamos dizer assim, né, de grande importância para o mundo inteiro. Okay? Temos também o Pantanal aqui no nosso território, que é gigantesco de depósitos de sedimentos, uma área alagadiça, né, e tem espécies de paisagens vegetais, ou seja, também riquíssima em biodiversidade. Ali existe vegetação que não existe em nenhum outro planeta não, desculpe, nenhum outro local. Entendeu? E quem sabe em nenhum outro planeta também não, né? Que é um local bem único também aqui no nosso país e no nosso planeta. Que temos também na Ásia a grande bacia Indo-Ganguética, que é uma imensa planície drenada pelos rios, né, dos rios, que é o Hindu e o Ganges. Okay? São vales considerados os maiores formigueiros humanos do mundo, ou seja, é uma área muito povoada, né, justamente vamos dizer, pela África, pela Ásia ali, pelo país, né, no caso, pela Índia, né, que é a segunda maior população mundial. Okay? Tem uma travadinha aqui, não sei se pareceu para vocês aí que a bateria estava acabando, mas já continuei. Okay? Os dobramentos modernos, né, o terceiro e último, né, são estruturas formadas por rochas magmáticas e sedimentares também, pouco resistente, afetada pelo intenso, né, tectonismo que ocorre naquele local. São zonas de choque de placas tectônicas que origem as elevações que tem no planeta Terra. Né? Um exemplo aí que temos, no caso, as Cordilheiras dos Andes, aqui na América, né? Tem os Alpes também, na Europa, o Himalaia e o Atlas também. Porque são áreas que ocorre muito tectonismo, né, terremotos e vulcões também nesse local. E sempre quando ocorre algum tipo de abalo tectônico, né, justamente pela esse abalo, né, que as placas tectônicas estão tentando fazer para se acomodar. Então, automaticamente isso faz que tenha abalo. E em alguns locais também ocorre também o vulcanismo, consequentemente, né, por esse abalo que ocorre. Okay? Então, coloquei também aqui uma explicação sobre a orogênese. Né? É quando os movimentos tectônicos ocorrem horizontalmente. Okay?
e isso faz com que tenha, no caso, as cadeias montanhosas, ou seja, a elevação de determinadas áreas formando as montanhas. Então a palavra orogênese deriva do oro, que seria montanha, e gênese, formação. Além das cadeias de montanhas e dobramentos no relevo, a orogenia, né, no caso, também é responsável pelo surgimento das falhas geológicas. Ou seja, tem alguns locais onde ocorre essa quebra, né, essa fissura, e automaticamente ocorrem as falhas geológicas. Okay? A epirogênese é quando os movimentos tectônicos ocorrem verticalmente, né? Não provocando falhas geológicas. Quanto a esse deslocamento vertical ocorre para cima, é chamado de soerguimento, e quando ocorre para baixo é chamado, né, de subsidência. Que então aí ocorre, né, no caso, no dobramento moderno, esses dois tipos de movimentos, orogênese, né, e epirogênese. Okay? Então, acabamos aqui falando sobre esse tópico, sobre a natureza do planeta, né, água, terra e ar. Okay?